2 Reis, capítulo 4, pastor José Leandro, sua família, seus filhos, cumprimentando vocês, eu cumprimento todos os pastores, obreiros, membros, visitantes. Eu me sinto em casa. Amém. E de verdade eu vou falar sem sarcasmo ou qualquer outro tipo de fala que não seja verdadeiro. Eu me sinto honrado de retornar a esta casa, porque nesses 18 anos eu não deu muito. Passaram grandes nomes, homens que têm muito mais sabedoria do que eu. E quando eu venho para cá, eu vou a uma igreja desse porte, nessa envergadura, eu vejo que Deus tem algo para fazer através da minha vida com esta casa. Amém. Porque eu entendo que passa tantas pessoas aqui, o Alexandre que me indicou, o pastor Gero, como são que esses homens carregam, a forma que Deus se move neles. Eu falo de verdade, eu estou com muita alegria, muito temor. E eu me sinto muito feliz quando eu recebo o convite. Hoje eu não viajo tanto. 5 anos eu sou pastor de uma igreja. E quando eu comecei a igreja eu tinha tupete, hoje eu estou ficando careca. Bom, pastor? Muito bom. É bom, pastor. Esse pastor é bom demais. Eu tinha tupete, hoje está parecendo uma rotatória. Eu acho que eu vou pular um cabelo aqui, uma peruca aqui, entendeu? Para ver se melhora um pouco. Então eu não consigo mais viajar como antes, eu não consigo mais me mover como antes. Mas hoje eu atendo amigos, atendo pessoas que Deus me direciona. Porque lá é muita coisa, a gente tem uma escola teológica, a gente tem vários departamentos que se movem. E sair hoje é um desafio muito grande. Mas todas as vezes que o pastor Roberto me liga, manda uma mensagem, eu sinto paz no meu espírito de Deus de Israel. E é muito bom estar com vocês. Amém? Nós vamos trabalhar sobre 2 viúvas essa manhã. Eu prometo que eu não vou ser muito longo. Mas antes de nós lermos o capítulo 4, versículo 8, eu vou falar da primeira viúva. E você, querendo ou não, nós somos uma dessas viúvas. Eu falo nós porque quando eu falo você, eu me isento como se eu não, talvez eu me incluísse na história. Então, às vezes, se eu errar falar você, mas entenda que é tudo nós. Nós precisamos analisar. Nós precisamos pensar. Nós vamos pensar nessa manhã. Porque aqui tem 2 viúvas no capítulo 4 que a gente deve pensar. E a gente talvez, ou com muita clareza, se enquadre em uma dessas questões. A primeira viúva, você conhece muito a multiplicação do azeite. Eu só vou pincelar porque você conhece. E você sabe que o marido dela morre. A probabilidade desse marido ser Obadias é muito grande. Mais de 80% dos teólogos apontam que seja Obadias, mordomo de 1 Reis, capítulo 17, que encontra Elias e que dá a fala para que Acabe e Jezabel encontrasse eles no Carmelo. Esse homem, ele sustentava profetas que não se renderam ao sistema. E esse homem morre. Esse homem, ele vai. Deus olha para ele e fala: chegou o seu dia. E ele morre. A mulher naquela época não tinha voz como tem hoje. Hoje a mulher faz faculdade, trabalha, tem filho, faz muitas coisas. Naquela época não. Naquela época a mulher gerava filhos e cuidava da casa. Até hoje os judeus ortodoxos são muito machistas quanto a isso. E cada região, cada país tem a sua cultura. Isso não é o caso. E essa mulher é agraciada porque ela tem 2 filhos, que são homens. E naquela época ter 2 filhos homens era um privilégio, era uma honra, porque a descendência hoje é diferente. Hoje quando você casa, o cartorário não sei aqui, mas aí ele pergunta: você vai mudar mexer no documento ou não? E quem casar fala: não, não vai mexer, vai ficar cada um com o nome que está e está tudo certo. Mas antigamente a mulher levava o sobrenome do esposo, hoje ficou opcional. Então para o pai era uma alegria muito grande, porque ele tinha 2 filhos e a descendência dele ia esticar um pouco mais. E quando o pai morria, o primogênito assumia a responsabilidade de toda a casa. Só que a dívida que o pai deixou é muito grande, os credores veio. E os credores vinham naquela época em 3 situações, eles vinham em 3 vezes. A primeira vez eles chegavam e levavam ouro, prata, tudo que tinha de valor levava.
vendia-se tudo, a dívida fosse quitada, morreu o assunto, vida de sério. Mas nesse caso, a primeira vida deles não resolveu o problema, eles então viram na segunda. E na segunda vez eles levavam toda a mobília, porque você vai ver a expressão da tua serva, não tem nada em casa. E esse nada porque ela perdeu toda a sua mobília. E eles venderam, só que mesmo assim não foi suficiente para quitar a dívida. Então agora eles retornavam a terceira vez. E a terceira vez era para trabalhar como escravo. E o que é esse trabalhar como escravo? Era você trabalhar sem salário, até que a dívida fosse paga. E é o desespero dessa mulher. Ela tem uma boa atitude, tem, porque ela não vai para a rede social botar uma carinha de choro dizendo, tão triste. Ela vai para o profeta. E ela chega até o profeta. Eliseu, ele tinha acabado de começar o seu ministério. Foi mais do que provado que ele era um de Deus, porque quem ousou mexer com ele, as também comeu, e deixou só um pouquinho para dizer, não esqueceu não dele. A carcaça talvez não seja muito agradável, mas o que ele carrega é do céu. E ele diz, mulher, o que eu posso fazer por você? Meu marido morreu, ele era teu servo, ele era cristão, ele era crente, ele a Deus, e eu estou com uma dívida. Ele falou, o que tu tens em casa? Ela diz, a tua serva não tem? Se não, uma botija de? Aí ele falou assim, vai e pede muitas vasilhas emprestadas. E aqui é muito interessante, porque a vasilha você pode pedir, mas o azeite não é seu. Vou dizer de novo, as vasilhas você pode até pedir emprestada, mas o azeite tem que ser seu. Porque o que vai fazer a multiplicação não é o número de vasilhas, mas é o azeite. E diga para quem está ao teu lado, você pode ter muita fé, mas se não tiver azeite, não tem multiplicação. Você pode ler a Bíblia toda, mas se não tiver azeite, não tem multiplicação. Você pode ter muitos amigos, mas se não tiver azeite, não tem multiplicação. Você pode ser uma pessoa inteligente, PhD, cheia de diploma, mas se não tiver azeite, não tem multiplicação. Porque o que fez o milagre acontecer não foi o número de vasilhas, mas foi o que ela carregava dentro de casa. Foi o que ela carregava dentro de casa. E todos nós sabemos que o que ela precisava, ela tinha uma necessidade. Então, essa viúva, ela vai até o profeta por causa de uma necessidade. Ela entrou em casa, ela fechou a porta, o céu abriu. Porque, deixa eu dizer para você, no calor da emoção, a gente sempre fala, Deus vai abrir uma porta, mas Deus ainda faz milagre até de porta fechada. Eu vou dizer de novo, a gente no calor da emoção, a gente diz, Deus vai me abrir uma porta, e vai ter dia que Deus não vai te abrir uma porta, mas mesmo de porta fechada, o céu vai abrir, e alguma coisa vai acontecer. Olha para esse irmão que está ao seu lado, acorda, porque senão além do almoço vai ter que pagar a sobremesa. Alguma coisa vai acontecer. E todos nós sabemos que enquanto tinha vasilha, e aqui eu aprendo uma coisa, que enquanto tiver vaso, o azeite desce. Amém. Diga para quem está do seu lado, enquanto você for vaso, o azeite vai descer. Se fosse você na glória a Deus. Glória a Jesus, porque onde tem vaso tem azeite. Você está sentado lá no vaso nessa manhã? Dá uma olhada criticando de hoje, só para confirmar. E aí ela chega até o profeta e diz, olha, eu fiz o senhor disse, encheu tudo. Aí ele falou assim, pai, enche, paga as suas dívidas do pai, enche, paga as suas dívidas e vive do. Aí depois ela some.
ela some. Ela some. Você nunca mais vê ninguém falando dela. Ela some. Porque ela entrou na história por causa de uma necessidade. E a sua necessidade foi suprida. E nunca mais ela falou para Eliseu. Nunca mais você vê ela na Bíblia dialogando com Eliseu. Você não vê ninguém falando mais dela. Por quê? Porque foi suprida a sua necessidade. Agora você vê a segunda viúva. A segunda viúva está no capítulo 4, no versículo 8. Minha tradução é King James. E diz assim: um dia Eliseu foi a Sunem, ou a Sunem, aonde vivia uma mulher rica que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, preparava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele um terraço e um quarto de tijolo para colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Deste modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nele. Sempre poderá hospedar nele. Essa outra viúva que você vê, ela tem condições, ok, não vê ao médico. Mas mesmo ela não podendo ter filhos, porque você sabe disso, nós vamos falar, ela vai questionar que seu marido já tem idade avançada. Mas em nenhum momento quando o profeta ia na casa dela para comer, ela não dizia: olha, parece que é uma esterilidade em casa, eu queria que o senhor orasse para que suprisse essa necessidade de ser mãe. Não. Mas todas as vezes que o profeta passava, o desejo dela era ter relacionamento e comunhão. Em nenhum momento você vê ela pedindo nada, mas ela quer comum, ela quer relacionamento. Tanto que você vai ver que no capítulo 4, versículo de número 14, eu vou trabalhar bastante esse texto, que você vai ver assim: ó, mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? Porque o profeta disse: eu preciso honrar ela. Porque toda vez que eu venho aqui, ela prepara uma comida para mim, ela me trata bem, ela me honra, ela nunca me pediu uma revelação, ela nunca me pediu uma profecia, ela nunca me pediu para ler a Bíblia, para ver se cai algum versículo, ela nunca me pediu nada. Porque eu vejo que essa Bíblia ela quer relacionamento, mas hoje às vezes a gente precisa fazer alguma coisa por ela. Eu quero deixar uma palavra profética, porque Paulo vai dizer: em parte falamos e em parte profetizamos. Quando Paulo está dizendo em parte falamos, eu ser tão honrado pela vida do pastor José por essa igreja, eu perguntar para José: qual que é o sonho dessa igreja? O sonho dessa igreja é comprar uma fazenda, uma chácara e construir para fazer um retiro. E eu dizer: Senhor, eu declaro que vai vir condições, e eu profetizo em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Outra coisa é quando o próprio Deus diz assim: assim diz o Senhor, eu estou enviando recursos. Então, em parte eu falo porque eu estou perguntando qual é a sua necessidade, e em parte eu profetizo porque é o próprio Deus revelando ao meu espírito. E ele vai perguntar para Eliseu, para Geazi: o que essa mulher precisa? E ele respondeu: bem, ela não tem filho, ainda no capítulo 4, versículo 14, e seu marido é bastante idoso. Versículo 15: então solicitou Eliseu: vai e chama de novo. E Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou: por volta desta época. Levante a sua mão que eu quero profetizar. O ano que vem, e aí, meu irmão, eu quero deixar uma palavra ativada no Espírito. Se você não acredita, continue de braço baixado, eu respeito a sua decisão. Mas se você quer levantar as duas, eu quero levantar uma mão, só leva 50% do lado. Então pega o pacote completo. Se você está no mar, levanta até os pés, porque você leva o combo. Deixa eu dizer algo para
você, daqui a um ano você vai olhar para trás, porque o que filho fala de herança, filho fala de sonho, filho fala de frutificação. Eu quero dizer para você que daqui a um ano você vai subir nesse altar e você vai testemunhar o que Deus fará nesses próximos 366 dias na sua vida. Eu profetizo realização de sonhos. Eu profetizo que o Senhor venha guardar a tua casa, a tua herança. Eu profetizo que Deus venha com um tempo de frutificação, que você nesse ano de hoje e o ano que vem você possa dizer: Deus dividiu a minha história em um antes e um depois. E se você tem coragem, levanta o dedo direito lá em cima, direito, mira o nariz de alguém, se for muito grande, encolhe o braço, que é perfeito. Mira o nariz de alguém e diga assim: daqui um ano você vai me procurar e vai dizer: não sou mais o mesmo, minha casa não é mais a mesma, minha família não é mais a mesma, porque Deus virou a página da nossa história. Eu estou tendo uma visão do meu espírito, eu estou vendo uma página virando e Deus dizendo: diga para alguém que tem coisa nova chegando para a vida dessa pessoa. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Com o profeta pela necessidade, mas ela esteve com o profeta por relacionar. E deixa eu falar para você, agora vamos entrar na mobília da casa dessa mulher, porque quem busca Deus por relacionamento, a primeira coisa que ela faz é um quarto. Diga assim: quarto. Fala de intimidade. Então quem tem relacionamento com Deus é íntimo dele. Porque quando, querido, um crente, um cristão ora, é a terra e o céu se conectando. E tem um louvor, né? Céus e terra se encontram. Então quando você dobra o joelho, céus e terra se encontram. E quando céus e terra se encontram, o sobrenatural acontece. E você vê que nesta mobília tem cama, tem o quê? Cama fala de descanso. Eu quero dizer para alguém: se você tem relacionamento com Deus, descansa. Eu vou dizer de novo, é uma palavra simples, mas talvez faça muito sentido, porque talvez você está aí apavorado, ansiosa. Quem tem relacionamento com Deus sabe descansar no Senhor. Eu não sei o que você tem enfrentado, não sei dos seus desafios, mas a palavra nessa manhã é descanso. Pastor, mas o que eu estou vivendo é algo que tem mexido comigo. Ei, a mão dele vai onde a tua não alcança, os pés dele se movem onde os teus não se movem. O que ele faz nós não fazemos. Descansa. Aleluia. Mas também cama na cultura judaica fala de altar. Então eu vou juntar uma coisa na outra. Quem é amigo do altar sabe descansar em Deus. Eu vou dizer de novo: quem é amigo do altar sabe descansar em Deus. Deus leva tanto a sério essa questão de altar, que um dia ele fez um pacto com Abraão, e ele passou, falou assim: Abraão, vou jurar por mim mesmo, eu estou passando. Abraão foi passar e falou: você não passa, porque o que eu falo eu cumpro. Agora você não, você é homem, você pode amanhã mudar de ideia. Você não passa, eu passo. E só eu vou passar, porque eu sou mesmo ontem, hoje, serei eternamente. Eu não mudo o que falo. Agora você é homem, Abraão, você pode mudar de ideia amanhã. Então aqui você não passa, eu passo. Deus leva tanto a sério o altar, que por 3 anos e meio não chove, mas quando um homem chamado Elias levanta o altar, o céu abre, o fogo desce, a chuva volta. Deus leva tanto a sério o altar, que um homem, Gênesis 22, ele sobe pai de 2 filhos e desce pai de multidão.
Então quem tem relacionamento com Deus, ele levanta um altar para o Senhor. E nesses 18 anos, quantos altares você tem levantado? Porque o problema de Gênesis 22 não é que Deus queria Isaac. Deus queria devolver Abraão para o altar. Porque antes de Isaac nascer, Abraão levantou altares. Aí ele para. E Deus fala, eu vou ter que devolver ele para o altar. Deus nunca quis Isaac. Deus quis devolver Abraão para o altar. Porque um homem e uma mulher de altar, querido. Porque só vai para o altar quem tem relacionamento com Deus. Tem alguns que estão pelejando no meio do caminho porque estão que nem o servo de Abraão, lá embaixo cuidando de jumento. E Deus não te chamou para você ficar no pé do monte cuidando de jumento. Deus chamou você para subir. Se tu tem coragem, dá para alguém, vamos subir o monte hoje. Segunda coisa, fala de mesa. Fala o quê? Porque quem tem relacionamento com Deus tem comunhão com Ele. Não tem como, querido, eu dizer que eu tenho relacionamento com Deus se não há comunhão, se não há partido do pão. Outra coisa que você vê é cadeira. É o quê? Cadeira. Quando você está na fila do banco, na lotérica ou qualquer outro lugar, antes de você ser atendido, você vê cadeira, sim ou não? E você senta ali para esperar o tempo de espera. Não é assim? Você chega no banco, pega a senha, está lá para ir para qualquer outro lugar, médico, enfim. Aí você senta, porque você está esperando. Você está esperando. Então quem tem relacionamento com Deus sabe esperar. Amém. Só que tem uma segunda coisa, a cadeira também fala de lugar de honra. E eu vim nessa manhã profetizar para quem crê que você talvez esperou até hoje, mas há um tempo de honra chegando para a sua vida. Não, eu vou dizer de novo, eu estou muito convicto, eu estou lúcido, eu estou sóbrio e eu sei quem está movendo o meu espírito. Alguém aqui está há alguns anos, há alguns meses, há alguns dias, há algumas semanas esperando algo, e Deus manda dizer nesse domingo de manhã: o tempo de espera acabou e o tempo de honra chega para a sua vida, para a sua casa e para a sua família, diz o Senhor. Aí você vê que ela tem um filho e ele morre. Ele o quê? Ele o quê? Ele o quê? Ele morre. Aí você vai ver no capítulo 4 ainda, versículo 32, que quando Eliseu chegou à casa de Sunamita, o menino estava deitado, morto e estendido sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou a fé ao Senhor. Em seguida deitou sobre o menino. Você sabe o que é essa cama? É a cama que ela comprou para ele. É a cama que ela comprou para ele. Então tem coisas, querido, que você vai fazer hoje, mas que vai trazer vida e vai ser resposta para você. Porque quem tem vida no altar ainda vive de milagres. Mas eu vou encerrar essa ministração de uma forma bem rápida, simples. Nós temos duas viúvas aqui. Quantas viúvas? Uma veio até Deus pela sua necessidade, e outra servia a Deus por relacionar. A pergunta é simples: e quando Deus não supra a sua necessidade no culto, você volta no próximo? Nesses 18 anos, muitas pessoas passaram por aqui e quando suas necessidades foram supridas, sua causa na justiça saiu, casou, melhorou de vida, tchau, obrigado. Mas os que têm continuado até hoje não estão por uma necessidade. Deus sabe que eles precisam de milagres, mas todo domingo, toda quarta, todo o culto, todos os eventos, celebrações, eles estão aqui por um motivo: eu tenho um relacionamento com Deus. E a pergunta nesta manhã é:
a motivação de eu estar aqui nessa casa, a minha motivação por todos esses anos estar aqui, independente se você está desde o primeiro dia ou no decorrer destes 18 anos você chegou até aqui. Quando você entra nessa porta, o que lhe motiva é uma necessidade, porque tem dia que você vai chegar com dor e você vai voltar para casa com dor. Você vai tomar 40 gotas de dipirona e vai estar tudo certo. Mas você veio do mesmo jeito porque você tem relacionamento com quem? Com Deus. Os que vêm por um tempo, os que vêm para uma casa de oração por necessidade, quando ela for suprida, nunca mais ela volta. E você conhece pessoas assim, que um dia passou por essa porta destruído, e depois que as coisas melhoraram, sumiram, vinham de a pé. Deus deu um carro, está chovendo, não sai da garagem, porque está com medo de molhar o carro. Essa mulher, depois que a necessidade dela foi suprida, ela sumiu na vida. Mas essa mulher aqui de 4, 8 em seguida, o próprio Jesus mencionou lá no Novo Testamento. Glória a Deus. Porque quem tem relacionamento com Deus é mencionado por Jesus. E quem nós somos nessa manhã? Porque se Deus fizer, Ele é, e se Ele fizer, independente se Ele vai suprir a nossa necessidade ou não, nós precisamos ter clamor. Nós precisamos ter o quê? Nós precisamos ter clamor. Nós precisamos ter mesa, nós precisamos ter cadeira, mas também lamparina. Que a presença de Deus, o Espírito, porque querido, quem vem para a igreja, o relacionamento, ele tem altar. Quem vem na igreja por relacionamento, ele tem mesa com Deus. Quem vem na igreja por relacionamento, ele tem cadeira, ele senta para esperar. Mas ele entende que o tempo de honra vai chegar. E quem vem para a igreja por relacionamento, ele entende que Deus fez dele uma lamparina, cheio e aceso pela presença de Deus. Eu quero que você diga para alguém: Deus te trouxe aqui nessa manhã para te dizer que Ele é muito maior do que uma necessidade. Ele é muito maior do que uma cura. Ele é muito maior do que uma porta aberta. Ele é muito maior do que lágrimas. Ele é muito maior do que um arrepio. Ele é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. E os olhos dele estão passeando nessa manhã, procurando pessoas que decidiram passar por aquela porta dizendo: eu tenho necessidades, eu tenho